Graça e paz, meus irmãos. O homem segundo o coração de Deus. Você já se sentiu pequeno diante de grandes desafios? Já se sentiu assim, meu irmão? A história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos ensina que com fé e coragem, podemos enfrentar qualquer gigante em nossas vidas. Aprendemos muito com Davi. Mesmo ele errando, ainda aprendemos com os erros de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, meus irmãos. Um simples pastor de ovelha em Belém. Davi era só isso. Um simples pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos mais velhos lutavam nas fileiras do exército de Israel. E Davi cuidava das ovelhas, mostrando seu caráter e dedicação. Estamos falando do rei Davi. Mas aquele não é um pastor de ovelha? Ele não era, meus irmãos, apenas um pastor. Ele era um homem que buscava a vontade de Deus. Você busca a vontade de Deus? Ou procura fazer aquilo que você acha que é certo? Olha que Israel teve um rei chamado Saul. Por fazer isso, ele deixou de ser ungido por Deus. E Davi foi ungido. Quando Deus decidiu escolher um novo rei para Israel, ele enviou o profeta Samuel à casa de Jessé. Samuel olhou para os irmãos de Davi, mas Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Ele vê o que há aí dentro. Não vê o exterior, o que você é por fora. Às vezes você tem tudo, mas tem um vazio aí dentro de você. E esse vazio é a falta da presença do Deus Todo-Poderoso. E assim Davi foi ungido como rei, mesmo sendo o menor da sua família. O improvável, e foi o improvável que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Foi Davi, da casa de Jessé, que foi ungido, não seus irmãos, que eram guerreiros. Vamos ver aqui a coragem de Davi. A história de Davi, meus irmãos, não parou por aí, quando ele foi ungido por Samuel. Estava tendo uma batalha nas fileiras de Israel contra os filisteus. E lá tinha um gigante. Quando o gigante Golias desafiou Israel, o exército de Israel, todos estavam com medo. Mas Davi, o que cuidava das ovelhas do seu pai, com fé inabalável, disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. Essas palavras de Davi estão registradas lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, meus irmãos. Que confiança Davi tinha em Deus. Ele não hesitou em enfrentar Golias, enquanto o exército e até os seus irmãos que estavam lá na fileira estavam morrendo de medo. Mas ele não hesitou em enfrentar Golias, armado apenas com uma funda e 5 pedrinhas. E com um único golpe, Davi derrotou o gigante, mostrando, meus irmãos, nessa história aqui que a gente está contando, mostrando que a verdadeira força não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Deus é o Deus que anda na nossa frente. É o Deus que já está montando o cenário da sua vitória. Após derrotar Golias, Davi se tornou o rei em Israel. Não nesse momento. Nesse momento ele passou a ser um herói. Muitas batalhas, sempre confiando em Deus, mesmo quando teve a oportunidade de tomar o trono de Saul, ele esperou o tempo certo, respeitando a vontade de Deus. Ele nunca passou à frente da vontade de Deus, porque ele sabe que o Deus que ele adora, que ele confia, anda na frente dele. Não precisa ele passar na frente. No momento certo ele foi rei. Davi sabia que a paciência e a obediência era essencial para cumprir o plano de Deus.
Por isso que ele era considerado como o homem segundo o coração de Deus. Assim como Davi, meus irmãos, uma lição para nós. Todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas. Um gigante em nossa vida pode ser os problemas que estamos passando. O problema que você está passando. Medo, insegurança e desafios que sempre estão acontecendo na vida de cada um. Precisamos lembrar que Deus está conosco em cada batalha, assim como estava com Davi. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, lembra dessa forma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa o que você esteja passando hoje, meu irmão, não importa. Confie que Deus pode transformar suas dificuldades em vitórias. Creia nisso. Acredite nessa palavra. Essa palavra é viva e exerce poder. Se você está enfrentando um gigante hoje, seja qual for o teu problema, lembre-se de que Deus é o maior do que qualquer desafio que você possa enfrentar. Ele vê seu coração e conhece suas lutas, só Ele. Não desista dessa batalha. Coloque sua fé em Jesus, que Ele pode fazer o impossível na sua vida. Você é um homem de fé? Se você for um homem de fé, Ele pode fazer o impossível acontecer em sua vida. Venha a Ele e descubra a força que você precisa para vencer. Deus está chamando para uma vida de vitória e propósito. Que essa palavra fique no seu coração. Que você possa se alimentar com ela e aumentar sua fé naquele que tudo pode. Aquele que pega o improvável e deixa ele provável. Aquele que pega o impossível e faz se tornar possível. Davi venceu Golias, meu irmão. Ninguém na fileira de Israel teve coragem de enfrentar esse gigante. Aí veio um jovem, franzino, com 5 pedras e uma funda. Mas ele veio em nome de Deus e venceu a batalha. Assim como ele lutou contra um urso e um leão, ele lutou contra Golias, confiando plenamente que a vitória era certa. Porque ele lutava a favor daquele que tudo pode. O Deus do impossível. Ele pode fazer milagre na sua vida, meu irmão. Só basta você acreditar e crer, confiar plenamente assim como Davi confiou. A história de Davi é uma história bonita. A gente sabe que não termina só aí. Aconteceu muitas outras coisas, mas também aprendemos muito com os erros de Davi. A palavra de Deus, meu irmão, a palavra de Deus, ela não esconde nada. Ela conta os defeitos e as qualidades daqueles que serviram a Deus. Daqueles que serviram a Deus. Eu queria só deixar um texto para vocês aqui da Bíblia. João capítulo 7, versículo 37. Diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus coloca-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão novas águas vivas. Temos que crer na palavra de Deus, exercer fé naquilo que lemos, é ler, meditar e praticar. Faremos igual a Davi, quando nos alimentarmos profundamente com a palavra. Seremos pessoas de fé, que confiam no Deus que tudo pode. Que essa mensagem sirva para você, meu irmão, que você se fortaleça com ela. Nunca deixe de buscar a presença de Deus em sua vida. Nunca deixe de fazer isso. Você se renova todos os dias conversando com Deus, louvando, lendo a sua palavra, tendo uma intimidade profunda com Ele, porque Davi tem uma intimidade com Deus. Ele procurava buscar isso todos os dias na sua vida. E que você faça o mesmo, em nome de Jesus.